Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos. Nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução, onde a gente traz conceitos, teorias para a gente colher 100 sacos por hectare, mesmo com clima desfavorável, mesmo com veranico, em qualquer solo do Brasil. E justamente, né, são assuntos abordados nesse dia a dia que a gente precisa para realmente transformar um ambiente em alta produtividade e consequentemente, a resiliência. Mas algum dos fatores também, que não é só solo e não é só a planta em si, a fisiologia, né, faz parte desse sistema para a gente chegar em alta produtividade, né, Matheus e João? E um deles, a gente fala muito que talvez esteja inserido as duas coisas, que é uma implantação de uma lavoura ligado a uma semente de qualidade, que ali, eu não sei se dá para dizer que mas é o start, né? É o início ali. A gente ganha, na verdade, muita produtividade fazendo aquilo ali com excelência, né? E realmente os dois assuntos eles estão muito ligados, né? Que é a própria plantabilidade e a qualidade de semente, que é o que a gente vai falar hoje, né, Matheus? No sentido de que sim, nós temos que dar importância e, na minha visão, hoje esses dois fatores juntos, a gente consegue ganhar 10 sacos por hectare de produtividade sem gastar nada. Que é só, na verdade, a gente exigir qualidade e fazer com capricho, né, Matheus? Perfeito, Leandro. Então, dentro da nossa linha de raciocínio no curso, né, a gente tem o pilar planta, né? É o pilar implantação, desculpa. Então são 3 pilares principais: solo, implantação e planta. Quando a gente está dentro do pilar implantação, e o último episódio que a gente gravou foi de biologia de solo, e consequentemente a gente tem que manejar aquela palha, igual a gente comentou sobre a braquiária, né? Então o primeiro pilar que a gente fala é o manejo daquela palha para fazer um bom plantio, depois a escolha da semente, igual você comentou agora, e depois efetivamente fazer um bom plantio na prática. E hoje a gente vai focar mais nesse terceiro pilar, que é o plantio em si. Mas antes da gente entrar para a parte de máquinas, de como fazer, regulagem, essas coisas, eu queria que a gente voltasse um pouquinho e falasse bastante sobre janela de plantio. O quanto que isso é importante para nós, o que a gente tem que prestar atenção nessa janela de plantio. E depois eu quero fazer um desafio para a gente aqui juntos pensar em como a gente pode aumentar a nossa janela de plantio. Se isso dá para fazer isso ou não, né? Ou talvez, Matheus, a gente ser mais eficiente dentro da janela de plantio que a gente tem. Perfeito. Eu acho que isso é tudo a ver, e eu vejo que isso aconteceu muito ano passado aqui na Bahia. Quem tem uma janela curta, mas fez daquela janela de 20 dias que você tem, você ter 20 dias de possibilidade de plantar, foi que ganhou muito dinheiro e colheu bem. E eu acho que isso a gente pode comentar aí durante o nosso podcast, né? Não, perfeito. Ô, João, só para falar para o pessoal, o que é a janela mesmo? Por que nós temos que dar importância para ela, né? Ô, Matheus, quando a gente fala de janela de plantio, nós estamos tentando aproveitar o melhor fotoperíodo possível. Tanto para as condições da cultura principal, que está sendo plantada agora, mas também com o aproveitamento da janela para a gente fazer planta de coberturas ou outras culturas, uma segunda safra, uma safrinha, dependendo da região. Então é maximizar ao máximo o potencial produtivo que você consegue extrair daquela área. Então, se você plantar na janela ideal, você vai ter uma melhor produtividade daquela cultura, vai abrir uma janela mais ideal para a próxima cultura que vier, e aí você consegue trabalhar todo o sistema. Então, nada mais é que aproveitar a luminosidade em favor da produtividade. Eu acho que isso é muito importante, João. Essa história de plantar na época certa, pensando até na próxima cultura, é importante, né? Mas desde que você faça bem feito. Perfeito. Nesse sentido, a janela ela existe, mas só por si só ela não é todo Não vamos atropelar os princípios, né? Vamos pensar, no passado a gente não tinha condição de plantar. Aí não planta, né? Aí então não pode plantar. Vai atrapalhar e vai entrar numa janela diferente de fotoperíodo que em si interfere desde crescimento de planta, de pegar a parte de enchimento de grão com menos luminosidade, ou um período de mais de chuva. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Então, sim, beleza, vamos estar dentro da janela, e tem pesquisa para isso, né? Mostrando as melhores janelas para cada estado brasileiro. A gente sabe disso, mas tem que fazer bem feito, né? Vamos de novo a frase do professor José Coimbra, né? É melhor fazer do que não fazer, mas não também de qualquer jeito, né? Então, eu acho que nós temos que prestar atenção nisso. Mas aí que vem, acho que o podcast que vale a pena o pessoal escutar e assistir, é que a gente tem maneiras de a gente manejar esse solo, entre aspas, com palhada, que a gente a gente tem mais dias de janela dentro da janela. Vamos pensar dessa forma, né? Outra coisa também, né, Leandro? Acho que
vai de encontro com esse aproveitamento da janela, Matheus, é o poder de fogo da fazenda. Então, você vai, logicamente, postergando o plantio por causa das condições, mas no final das contas, quando o negócio aperta, apesar de que quem tem mais poder de fogo planta mais rápido, mas não quer dizer que planta melhor, mas ajuda. Então, você também escalonar a área que você tem para plantar e dimensionar de acordo com o seu maquinário. Eu lembro muito que o Leandro falava isso na fazenda. Cara, infelizmente, se tua janela é 10 dias para o outro é 30, o outro pode ter menos máquina e você não. É bem por aí, né, Leandro? Exatamente. Uma coisa até que agora aconteceu agora esse ano, ó, lá em Roraima. A gente, vamos dizer, a fazenda está começando, tem que comprar a máquina. Então, vamos comprar coletadeira, 1.000 hectares, já dá para comprar uma coletadeira. Mas nós precisávamos comprar plantadeira. Então, beleza, vamos dar prioridade para a plantadeira, que coletadeira a gente aluga. Perfeito. Né? A gente terceiriza, a gente dá um jeito, né? Agora, o plantio é a alma. Então, enquanto a gente não tem a condição de ter as duas coisas, que eu acho que tem que ter as duas, né? Eu não sou a favor de terceirizar a colheita, né? Nesse sentido. Mas, pô, então deu prioridade para a plantadeira. Por quê? Porque a gente tem janela curta. Então, agora, mas também daí vem aquela história. Agora nós estamos ajeitando lá a área já, né, a área subsoladas, a área com braquiária, que nós vamos melhorar a nossa janela. Aí, Matheus, a gente pode até aumentar um pouquinho a janela, né, que acho que talvez a gente fale depois, né, daqui a pouco a gente Ou com pouca chuva, né, Leandro? Como a braquiária já segura mais umidade, proporciona um maior período até a próxima chuva. Estamos ganhando em janela de novo. Exatamente. Por exemplo, vamos pensar o caso aqui da gente, né, e pode ser para todo o Brasil. Ano passado choveu 40, 50 milímetros em novembro. Quem tinha palhada, poxa, tinha umidade e máquina, né? Porque isso que eu acho que é interessante a gente falar desse negócio, porque tem que ter máquina. Né? Não tem chance, cara. E às vezes eu vejo sim que está se investindo em algumas coisas, mas o básico é você plantar. Depois que você tem máquina para plantar a tua lavoura em 10 dias, por exemplo, né? E daí você escalona com cultivar, você escalona depois a colheita com dessecação, você consegue fazer isso, mas primeiro tem que ter plantadeira, trator e plantadeira bom que não quebra no meio da roça. Então pronto, aí você ajusta e você planta num momento bom de a semente nascer. E não arrisca no pó, não arrisca na meia umidade, né? Como muitas vezes acontece. Eu acho que pegando um gancho disso aí que o Leandro falou, Matheus, também assim, um pouquinho antes disso, não sei se você vai comentar, mas pra gente fazer tudo isso, escalonar a máquina, tudo certo, cara, nós temos que ter um planejamento e eu vejo que tem um problema muito grande quando a gente anda. Leandro, revisão de maquinário mal feita. Cara, quando você vai para as revisões, tudo atrasada, em cima do plantio, planta de qualquer jeito, aí quebra o maquinário no meio do plantio, vive acudindo fogo. Então, cara, eu acho que a turma tem que se planejar melhor para quem tem maquinário dentro de casa revisar e para quem tem terceirizado o cara chegar antes na fazenda também. O plantio começa na verdade, termina um plantio, já começa o outro. Né? Tem que fazer o checklist. Quem faz safra e safrinha, né? Que vai ocupar as plantadeiras, graças a Deus, 2 vezes no ano. Né? Tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Tem que estar com máquina boa, máquina revisada. E máquina funcionando, porque não adianta ter muita máquina, a máquina tá parada. Mas essa janela é muito importante, Matheus. Eu acho que nós temos que falar mais disso. E uma coisa que eu tenho falado, o pessoal fala, né, pelo Brasil aí, justamente desse tipo de coisa, né? Porque às vezes tu tem que ter a máquina e tu tem que ter o solo teu preparado, principalmente com palha para ter umidade, né? Não ter solo quente, né, nesse sentido. E porque senão você acaba atropelando as coisas. Você tem que aumentar de repente a velocidade do plantio, porque está começando a sair da janela, então começa a bater o pavor. Aí em vez de estar a 5 por hora, vai para 8, 10. E aí começa a ter os problemas. Daí a gente fala, né, a gente vai falar depois de singularidade, né, que é o primeiro fator de importância. Inclusive, né, a gente ouve lá, né, relatos lá do campeão de produtividade lá do mundo, lá do Alex Harrow, lá ele fala, a primeira coisa que ele olha é singularidade, né? É uma plantinha depois da outra certinho, né, que isso faz toda a parte na hora da concorrência por luz, principalmente em nutrientes. Não, perfeito. Vou só retomar algumas coisas aqui, porque teve algumas coisas que eu acho que dá para nós explorar ainda mais. Então acho que aquela frase que a gente fala bastante, né, que a colheita, 50% da colheita é o plantio, acho que é a frase muito que caracteriza a importância desse momento que a gente vai passar daqui a alguns dias, né? Ou que alguns já estão passando nesse momento. Matheus, só um detalhe antes que tu começa, eu falei isso de numa palestra seguinte, você paga o arrendamento no plantio. Você paga o arrendamento no plantio. Eu falei isso dia pro cara, você paga 15 sacos por hectare no teu plantio, usando semente boa e plantabilidade. Perfeito. E aí, para ter a singularidade, você falou perfeito. A semente é o primeiro ponto. Então tá no pilar anterior do plantio, porque ele vem antes do até mesmo plantio, né? Até porque, né, Matheus, a função da semeadora é colocar a semente lá. Se ela vai vingar ou não, já é característica da semente, manejo de palha. Perfeito. Porque o cara faz o coeficiente de variação e aí ele fala assim, tá dando 17, 20%. Cara, o coeficiente de variação tem que fazer antes da semente
germinar e sair para fora da terra. Por quê? Porque depois que ela germinou, tem fungo que pega, tem inseto que pega. Aí depois o cara vai lá e joga a culpa na máquina. Sendo que a culpa estava lá numa semente de má qualidade, um maltratamento de semente. Vários fatores como esse também. Perfeito. Então, quando eu falei de ganhar a janela, né, de a gente aumentar a janela, eu acho que realmente não tem como a gente aumentar o número de dias ideais para aquele plantio para aproveitar o máximo potencial daquela cultura, né? Mas o que dá para fazer nos dias que chover, né? Então, com uma palhada, você teria... Sem palhada, você tem 3 dias de plantio. Com palhada, você tem 4, 5. Mas tem um detalhe, Matheus, que é interessante nesse negócio. Ó. Se tu tiver palhada, vamos falar, com e sem. Vamos lá, tu tem uma palhada top, choveu 40 milímetros. Né? Você pode iniciar o plantio. Se você não tem palha, você nem deu 30, você não pode começar o plantio. Entende? Então, eu acho que a gente ganha assim, né? Vamos lá, dentro da janela, você ganha mais dias dentro da janela. Você aproveita a janela. Aproveita a janela. Porque no sem palha, você perde os dias. Você perde dias tu não aumenta nem diminui, né? Mas dentro da janela você ganha mais dias. E outra coisa, choveu bem na fazenda no geral, você pode priorizar às vezes um solo mais descoberto, não formou uma palha tão interessante, porque a outra tá segurando umidade. Sim. Tu vai lá, planta ali, volta e planta aqui, ainda tem umidade legal. Sempre para iniciar, reiniciar alguma coisa assim, você vai naquela choveu, tá tudo direitinho, vai naquele que tem menos palha. Isso. E daí planta lá um tanto que depois você, quando tá ruim de plantar naquele sem palha, você vai naquele que tem palha. Exato. Então você ganha dias de plantio, né? Então no mesmo dia que você tem, que é o dia ideal e que tá com aquela umidade, você aumenta o número da umidade ideal, mas você tendo mais plantadeira, você também ganha velocidade, quantidade de área plantada por dia. Plantando correto, sem correria, igual o Leandro falou. Perfeito. E na colheita a mesma coisa. Se você colhe mais rápido, você também ganha janela de plantio para a próxima safra. Exato. E aí você comentou que você não gosta de terceirizar a colheita e eu queria explorar isso. Por que não terceirizar a colheita? Qual que é os prejuízos que eu posso ter com isso ou os riscos que eu corro? Para mim, na verdade, eu vou falar isso de forma geral, forma média, porque nós temos bons terceirizados, né? Mas a gente tem terceirizado muito ruim. E principalmente quando começa a pegar final de plantio, final de colheita. Por exemplo, começa a colher Paraná, aí vem lá pro Mato Grosso, aí vem pro Goiás, daí vem pra Bahia, daí vem pro Piauí, daí vem pro Maranhão. Quando chega aqui na Bahia já começa a estar tudo quebrando. Né? Vamos falar assim, porque as máquinas desgastam e o pessoal não tem esse cuidado, na minha visão. Assim, eu tô falando de média. Então o que eu penso assim, por que eu prefiro ter a coletadeira, deixar ela parada lá e pagar toda a parte de depreciação? O primeiro ponto para mim básico é em função de que no dia que eu quero colher, né, a minha coletadeira tá lá revisada por mim, né, e tocada por um operador da fazenda. Não estou dizendo que tenha terceirizados, tem terceirizados muito bons, caprichosos, mas a maioria que eu encontrei até hoje, 50%, 60% não tem essa característica. É fato, fazer o quê? Ganha assim, por hectare? Tem muitos que chega lá e quer fazer hectare, e não dá muita bola. Né? E é assim, infelizmente todo mundo sabe que é assim. E às vezes é melhor ter do que não ter, tudo certo, mas tá perdendo soja lá porque alguém não faz. E eu penso assim, agora a fazenda que tem 2 colheitas, né, tipo uma soja e um milho, não tem lógica não ter a coletadeira. Né? Vamos pensar assim, porque vai pagar 2 contas. Né? Vamos pensar assim, mas paga a prestação e sobra muito dinheiro, e mesmo que chegue meio que empatar, a coletadeira é tua e você faz as coisas na hora que você quer. Né? Entende? O time é mais importante. O time tá ali. Porque muitas vezes eu perdi parte de lavouras que a coletadeira era para chegar, aí atrasou no Mato Grosso, aí atrasou no Goiás, atrasou não sei aonde, chegou aqui 10 dias depois, já tava, emendou tudo quanto é lavoura. Então, para mim, hoje, uma safra de soja para mim já é viável, né? E vamos lá, empata ali, falando financeiramente meio que o ROI, né? Vamos falar assim. Tipo, o que tu vai pagar de juros e depreciação, você paga o terceirizado e tudo certo, né? Eu concordo mais ou menos, Leandro, porque quando você faz essa conta no longo do tempo, 3, 10 anos, você ter a máquina, você paga, porque se você ganhar 5 dias de colheita, porque a máquina é sua e você fez no tempo certo, você deixou de perder pro soja, porque choveu em cima, provavelmente, e ela vai perdendo peso, porque se ela fica mais tempo na lavoura, você ganhou 5 dias de plantio. Mas no outro ano, você já ganhou 5 dias de plantio do outro ano, que vai acumular com mais 5 desse próximo. Sim, com certeza. Por quê? Porque se você colheu mais cedo, você conseguiu pôr a palha, aí você já ganha mais uns diazinhos de plantio na palha. Então você vai acumulando isso ao longo do tempo. No final de 5, 10 anos, isso dá uma diferença positiva para a fazenda muito boa. E tem uma coisa importante, Matheus, que depois que você pegar uma coletadeira 0 km e você cuidou dela, realmente cuidou, que depois de que tem coletadeira lá na fazenda que eu era gerente, de 2013, então com 11 anos, que tu jura que é nova. Tu chegar lá não tem nem risco.
Então o que acontece? A depreciação dela é nula hoje, não tem mais depreciação. Ela duvida, hoje ela vale mais do que se pagou então ela até valorizou. Mas beleza, tem depreciação num certo momento, só que não tem essa coletadeira de 10 anos, bem cuidada, que colhe igualzinha a uma nova, né, entende? Ela não tem mais depreciação. E ela começa a só ter a parte de manutenção. E claro, do juro, se você vendesse ela e tal, mas isso sim, daí tu pagar 2,5 sacos por hectare, é muito caro perante esse tipo de situação. Mas, de novo, para mim o principal de tudo é que eu tenho ela a hora que eu preciso dela. Acho que a palavra é assim, você não depende de ninguém. Essa é a palavra. Porque a partir do momento que você depende, vamos falar assim, qual que é a pior coisa da agricultura hoje? Nós depende do clima. Isso nós não tem muito o que fazer. Agora a gente tenta minimizar isso com tudo que a gente fala aqui no podcast. Mas querendo ou não, a gente depende ainda do clima um pouco. No que for quesito para tocar uma lavoura que não depender do terceiro, é melhor ter dentro de casa, né? Certeza. Exatamente. Não, assim, menosprezando, sim, né? Porque, sim. Mas infelizmente nós sabemos, isso é fato, cara. 30% faz a coisa direito, 70% não. Não, e não adianta nada também ter dentro de casa uma coisa que não funciona, que quebra toda hora e que o cara não cuida, e aí sim vai começar a dar prejuízo. Exatamente. Porque aí o patrimônio está imobilizado, o dinheiro não está rendendo e o cara não está aproveitando aquilo. Exatamente. Show. Então a gente ouviu vocês comentando também sobre a parte de cultivar. Então a gente pode escalonar cultivares para a gente colher um pouco mais cedo, colher um pouquinho mais tarde, para aquela máquina render. E conforme se você tem uma cultivar de 90, 100 dias, ela ganha uma janela ali, vamos falar, uma de 95 dias para uma de 110 dias, você ganhou 15 dias ali de janela para safrinha. Vamos falar assim, que aí você fazendo uma safrinha com palhada, falando de planta de cobertura ou um milho braquiária, você ali já ganhou janela de plantio pro próximo ano também. E eu vou te falar assim, ó, por isso é mais uma das razões que eu falo que não dá pra... Eu não concordo de plantar 100% do milho segunda safra. Né? A gente andou por aí também, recebeu algumas críticas construtivas, tudo bem, mas eu bato 25% pelo menos você não pode plantar. Porque daí você já pega uma cultivar de 120 dias, que você vai colher mais soja e vai escalar. Porque vamos pensar, a Bahia é tudo certo, que dificilmente a gente tem chuva na colheita. Né? Vamos dizer, o março ele vai chovendo, mas de ficar uma semana nas colheitas atoladas aqui, assim, é raros os casos, né? Mas pega aí Mato Grosso, Pará, né? Sei lá, onde mais Maranhão, às vezes acontece isso. Ó. Então, peraí, não planta tudo safrinha, que você pode colocar uma cultivar mais longa e você vai escalonando. E ainda você tem hoje a chance ainda de dessecar. Né? Você emparelha, você ganha 3, 4 dias, você vai planejando aquilo ali, ó. Eu vou colher tal dia, né? Eu faço assim com uma certa segurança. Tem como fazer esse planejamento todo. Então aí você acaba não perdendo, né, na chuva e pode plantar rápido. Pode plantar rápido, tem que plantar tua roça em 10 dias. Vamos pensar assim, ó, pensando no plantio da safrinha. Se você tem bastante máquina, você está colhendo rápido e você plantou você vai querer só 75% de safrinha, então a sua área, sei lá, de 1.000 hectares já passou para 750 de plantio. Não é mais 1.000 hectares de plantio de safrinha. Então só ali você já ganhou a janela de plantio. E daí é toda a consequência, né? Você faz palhada, você subsola, você entra no circo. E daí esses 750, Matheus, em 3 anos tá colhendo mais que os 1.000. Com certeza. Essa é a mentalidade. Não, e você vai revezando, né, esses 250, né? Exatamente. E daí toda a tua roça fica boa. Toda a tua roça. Entende? Uma coisa que aconteceu comigo numa pergunta de um cara que ele falou assim, cara, não consigo fazer segunda safra, palhada, né? Aí o cara, você vai ter que abrir mão, primeiro ano você vai ter que abrir mão da segunda safra. Porque depois que você colocou a palha uma vez, no segundo ano já é tranquilo fazer a segunda safra. Agora o cara não quer perder, ele não quer abrir mão de um ano, né? Ou de meio, na verdade, de uma safra ali. Porque se ele fizesse a soja, fizesse uma boa palhada, no outro ano ele pode voltar com a soja milho safrinha. Mas esse é o grande problema, ter uma safrinha mal feita. E daí uma safrinha mal feita é uma soja depois que você perde. A grande mentalidade, né, ou a crença que nós temos que mudar no nosso Brasil é que, cara, você consegue, se você produzir, o cara lá do nosso aluno que falou do pivô, se nós colocar ele a colher 130 sacos por hectare no pivô, ele precisa fazer 3 safras no ano. Não é melhor fazer duas, uma de 130 de soja, mais uma de 230, 220 de milho, e não precisa fazer feijão? Ou faz um soja e um feijão um ano, um soja e um milho e um feijão. Então, 2 safras bem feitas se ganha mais lucratividade. Que seja os 100, 200. 100, 200. 100, 200. 100 de soja com 200 de milho já é muito rentável. É isso. E esse dia eu falei também, cheguei numa fazenda, tinha 19 pivôs. Eu disse, cara, por que tu não faz um pivô assim? Tu não vai quebrar, cara, se tu pegar e fazer um pivô do jeito que nós estamos falando.
né? Experimenta e vive 3, 4 anos. Se daqui 4 anos chegar a uma conclusão que o pivô lá que tu faz tá dando mais lucro que aquele outro, tudo certo. Agora faça o manejo, né? Porque, de novo, cara, pivô nunca ganhou um SESB, né? Então, tipo assim, não é isso a salvação, né, Matheus? Então, acho que essa história que a gente começou a falar de plantabilidade, justamente janela, é em função disso. É importante esse planejamento. Exato. Agora, daí, então, vamos lá, né? Máquina tem que ter, plantadeira. A cada região é uma. Aqui na Bahia é uma linha para 30 hectares. Esse é o nosso ponto. Mas nós temos chatão, nós temos a velocidade. Mais arenoso, né? Chove de noite, de meio-dia nós estamos plantando. Agora pega aí, de repente no Mato Grosso, uma terra argilosa, de repente tem que ser 20 hectares, uma linha de plantio, né? Se eu pensar, né? E tu ganha a plantadeira, né? Nesse sentido. Entende? E eu lembro que você falava bastante também, Leandro, que o ideal, vamos falar assim, é que uma fazenda plante em 10 dias de condições ideais de plantio. 10 dias de trabalho. De trabalhado, sei lá, 12 horas num dia, 10 horas num dia. Vamos botar 20 horas. 20 horas num dia. A gente trabalhar no turno, né? Beleza. Isso é ideal. Então 20 vezes 10, nós estamos falando, uma fazenda teria que tem que plantar sua fazenda em 200 horas. Que nós está dividindo 10 dias por isso. 20 horas trabalhadas, vezes 20 horas trabalhadas. Então 200 horas trabalhadas, para quem está assistindo a gente e quer saber se ele está com poder de fogo de plantio legal ou não, eu acho que é muito interessante. Se você conseguir fazer em menos, melhor ainda. Agora, se você está acima disso, com 15, 20 dias, vamos falar, sei lá, 300 horas, 400 horas de plantio... E daí vamos já fazer a primeira objeção, né? Aí eu quero dizer, mas daí se der o veranico, pega tudo no mesmo... As plantas, né? Teoricamente, mais ou menos no mesmo... Matheus, para quem tem solo, isso não é problema. Esse era o próximo tópico. O que é? Qual a influência do perfil de solo na questão da janela? Esse ponto aí é o que me deixa mais frustrado hoje nas lavouras. É o cara ter que escolher cultivar, não porque ele quer, e sim pelos problemas que ele tem. Cara, não, porque eu tenho que escolher aquela ali, porque é o seguinte, lá naquela minha área tá cheio de nematóide, lá naquela minha área tá compactada e essa aqui é mais rústica. Cara, tá vendo que o problema não é a cultivar. Tá vendo que você tá escolhendo a cultivar de acordo com o problema que você tem na lavoura. E não é isso, não, vou pegar um ciclo mais curto aqui, um mais longo aqui. Cara, pelo amor de Deus, nós temos outras coisas para trabalhar, para escolher as melhores cultivares e as mais produtivas. E teoricamente, eu falo assim, o João, até a cultivar influencia um pouco, mas qual que é a cultivar no Brasil? Potencial genético que não tem de 200 sacos por hectare. Nenhum. Nos últimos 15 anos, inclusive as RR tem, né? Vamos pensar, ainda 8349, volta e meia aqui, ganha SESB aí, né? Entende? Uma Domínio que já faz, quanto tempo que tá aí, ganha SESB, ganhou esse ano. Então, eu vejo de novo, a cultivar não é a salvação. Agora, esse dia eu tava lá em Rio Verde e tem muita gente apaixonada lá por cultivar. E eu tava numa reunião com um cara que é apaixonado. E eu falei, genética pra mim não importa. E isso é dado científico. Tá lá dentro do livro lá que mostra isso aí. A opinião do agricultor sempre é a genética. Mas, na verdade, o problema é a nutrição. Né? Na verdade eles fica nas costas da genética porque nós tá aproveitando tão pouco do potencial produtivo que o cara de uma cultivar para outra dá 10 sacos de diferença, mas por conta de outros milhares de erros, e ele joga nas costas, os 10 sacos a mais nas costas da cultivar. Ele tá colocando as costas, o potencial nas costas da genética, sendo que o erro dele é outros. Perfeito. Isso aí é fato. É que eu falo, bom, de repente tem uma lá que tolera um pouquinho mais alumínio e ela dá 10 sacos a mais, só que tá colhendo 60. E o erro tem alumínio. O erro tem alumínio. Então, beleza, deu 10 sacos por hectare, beleza, tudo certo, parabéns para cultivar, mas colheu 70. Né? Eu falo, quando você tem solo para 100, mas qualquer cultivar vai dar certo, né? Entende? Claro que umas um pouquinho, vai dar uma diferença de 5%, né? Pegar uma Olimpo, uma Zeus, uma Sparta, agora uma Titanium, que tá vindo muito bom lá no sul. Então, beleza, né? Tem esse tipo de coisa, mas de novo não é a cultivar que comanda o jogo, né? É o solo que comanda o jogo. Show. A gente falou bastante de máquina, plantadeira e colheitadeira. Eu acho que nós podíamos entrar a fundo, assim, quais os cuidados que nós temos que ter no plantio e na colheita, só mais superficial, mas para nós não perder janela, para nós não ficar arrumando máquina, nós não ficar parado, a gente ter eficiência daquelas máquinas no dia a dia, na prática ali, né? Eu acho que no plantio, assim, no primeiro momento, na safra, que vai chegar em setembro, outubro, a plantadeira, óbvio, então aqueles cuidados de estar revisada, que a gente já falou. Né? Isso aí não dá, né? Tipo assim, é meio que, né, conversar com... Chover no molhado. Mas vamos lá, mas vamos falar... Na real. Então a revisão, uma revisão excelente é o primeiro ponto. Excelente. Gastou um pouquinho, né? Não pode economizar na revisão. É aquela história, um rolamento custa R$5. Né? Vamos dizer assim, ó, lá dia sem plantar custa quanto? Vamos lá, eu tinha plantadeira lá na fazenda, que eram 36 linhas, tipo, eu nem lembro, era 4 rolamentos só nas linhas, mais de carrinho, tudo, eu trocava tudo, né? Vamos pensar assim, ó, poxa, eu gastava R$5.000, por exemplo, por plantadeira só de rolamento,
Né? Assim, no máximo 2 anos. Quando plantava a braquiária, quando era a soja e a braquiária, eu trocava tudo. Às vezes quando uma plantadeira plantava só soja, então a gente ia 2 anos. Mas assim, eu não ia olhar, não. Eu arrancava fora e botava novo. Nunca parava um segundo, né? Porque isso o professor Paulo Arbex ensina muito bem, né? De você, às vezes se tu ganhar 20% de eficiência que tu perde, às vezes por uma máquina mal regulada, ou às vezes um rolamento trancando que vai embuchando a cada pouquinho, né? Um rolamentinho para uma plantadeira, entende? E o operador, então é aquela história, você ganha eficiência de uma máquina se tu tiver 5 só de estar revisada, então isso não é custo, né? Isso aí é uma parte que você alinha. E troca sei lá, de regulador, de singulador, né? De mangueira de vácuo, essas coisas não são relevantes, né? Tem que olhar nesse sentido, né? Para depois você ganhar em eficiência. E às vezes eu falo até o seguinte, um operador que está numa máquina que passa toda hora parando, ele começa a ficar nervoso. Com né? certeza, Porque daí o outro tá plantando e ele não tá plantando, né? Entende? Daí começa a dar problema as coisas, ele começa a não olhar mais para trás, ele desliga o apitadorzinho lá do monitor e assim começam os problemas, né? Então, revisar uma máquina, Matheus, é mais do que básico, né? E eu falo assim, eu tá dirigindo, tô indo pra fazenda, 100 km, 1 hora dirigindo, eu acho de boa. Agora passa 1 hora no trânsito. Você fica nervoso pra caramba. Então, quando a máquina tá rodando, o cara não tá tão nervoso com aquilo. Ele tá dando certo, ele tá seguindo. Agora, toda hora para pra arrumar, aí... E aquela história, eu já fui gerente de fazenda. Aí o cara tá parando, a culpa é minha, eu vou lá e brigo com o cara. Às vezes a gente perde peão no meio da fazenda que a culpa não era dele, a culpa foi de que a gente não revisou, o dono da fazenda não mandou revisar a máquina. E alguém é culpado sempre, né? Então, nesse sentido, eu vejo assim, pô, é um monte de... É a historinha do dominózinho, cara. Uma coisinha aqui vai lá e derruba um dominózão. Às vezes, de você ter parado uma máquina sem revisar por causa de troca de rolamento, você não consegue fazer uma braquiária lá no final. Perfeito. Ou você perde 5... vamos lá, vamos supor que tua máquina não rendeu e você perdeu 2 dias de plantio ali no total da tua janela. Aí tu foi colher a soja e plantar o milho. Daí choveu naquela semana 5 dias. Naqueles 2 dias que você podia ter acelerado e dava para colher, você choveu mais 5. Você perdeu 7 dias no plantio do milho. 7 dias vezes 1,5 saco são 10 sacos de milho. Aí você perdeu em 1.000 hectares 10.000 sacos de milho. Paga tudo o rolamento da plantadeira e sobra o dinheiro. Perfeito. Essa é a linha de raciocínio que nós temos que ter para às vezes a gente às vezes acha que está economizando e na verdade está tomando um prejuízo grande. É aquela história, Matheus. Por que avião é o trem mais seguro do mundo? E só cai quando é cagada do piloto. É do dono, né? Por quê? Porque revisa. Não tem gambiarra. Não tem gambiarra. Chegou lá, o fiozinho desencapou, 5.000, tá, beleza, toca. Né? Então, tantas horas. Só derruba o avião, dono que não manda revisar. Tantas horas, troca o motor, não faz revisão no motor, troca o motor. Exatamente. Então, eu acho que essa é uma mentalidade, e nós estamos falando de plantabilidade. Mas olha a importância, quanto que se ganha dinheiro ou se perde dinheiro da gente plantar dentro da janela, plantar bem, né? Que nós nem começamos ainda a falar de vigor e coeficiente de variação. Vou entrar aqui num tema que é polêmico também, mas para nós é bem tranquilo, que é, eu posso ganhar janela de plantio plantando no pó? Tem os mil aí. Tem os híbridos. Ganha janela, mas não ganha dinheiro. Se você for falar em janela, ganha, só não ganha dinheiro. Vamos lá, eu penso o seguinte, ó. Se você plantar no pó, né, 2 dias, você talvez ganhe a janela e até consiga plantar um milho lá da maneira que você queria. Então até você ganha uns sacos de milho lá. Mas e que tal se você compra mais uma plantadeira e você ganha dinheiro de não plantar no pó, você planta na coisa e ainda tu planta na janela certinha. Então talvez tu tem, sei lá, 3 máquinas que você tem que arriscar no pó um pouquinho, você tem 4 máquinas que você não arrisca no pó e planta na janela. Perfeito. E se paga, né? Mas vocês já viram alguém produzir 100 sacos plantando no pó? Muito difícil. É muito raro, Matheus. É muito difícil, cara. Então, para quem quer alto potencial, não tem como, Matheus. E a coisa assim, ó, que a gente vê no dia a dia, cara, isso aqui tá caro, produto TS tá caro, produto TS tá caro. Aí joga numa carga de genética que vale milhões de melhoramento, que foi investido milhões em melhoramento, aí joga a semente no pó. Aí cai vigor, aí cai germinação, bactéria morre. Cara, não faz sentido nenhum. É igual você tá tocando um boi de piranha pro rio, sabendo que ele vai morrer. Vai lá e se mata sozinho. Eu não concordo com essa prática. A gente fala, né, que a questão do vigor de semente, né? Quanto que perde de vigor cada dia no sol? Então nós estamos perdendo produtividade diretamente proporcional. Esse ano foi um exemplo. As sementes chegaram na data correta, tinha boas sementes, não tinha lugar de armazenar, lembra?
A janela foi tocando, a janela foi plantando. Cara, que semente 15, 20 dias no barracão, esperando para plantar, não nas condições ideais. Para onde que foi o vigor de germinação? Caiu. E aí o cara vai lá e ainda planta no pó. Aí joga o inoculante fora, joga o tricoderma fora, joga os micro-organismos que tá investindo ali tudo fora. Cara, é literalmente jogar dinheiro no lixo. Tem um trabalho na literatura que mostra que em 24 horas você sai de 1 milhão de bactérias. 1 bilhão de bactérias para 10 mil. 10 mil. Para 10 mil. Em 24 horas. Cara, você plantou no pó agora, amanhã no mesmo horário, tu perdeu tudo. Praticamente tudo. E daí por que plantou no pó, né? Porque, tá, de repente é uma área de abertura, né? Vamos lá, tudo certo. Não tem como fazer, a não ser que tu faça área de abertura, plante palha e daí planta só no outro ano. Apesar que tu pode às vezes abrir uma área, plantar um milheto e tal, né? Que dá tempo ali de você fazer. Tem alternativa. Tem. Né? Então assim, tá, não tem o que fazer, não é que vai deixar de plantar, né? Porque não vai plantar no pó. Mas tem como você manejar a tua lavoura assim para estar sempre em cima de uma palha. Com certeza. Né? Não, nesse sentido. O plantio do pó que nós estamos falando é sem umidade, né? Velho? Sem umidade. Não, mas vamos pensar. Mas mesmo que tu tenha... vamos lá. Então que seja na palhada sem umidade. Né? Vamos fazer que também vai estar, mas ainda menos mal, né? Que vai estar... Mas perde também. Não tem. Desidrata, a semente fica lá. Não tem jeito, né? Mas eu acho que então é isso aí. Tem que ter máquina para você poder plantar sempre aquela história. Tinha um tio meu que dizia assim, ó... você tem que plantar sem esperar a umidade que vem de cima. Ele disse, você tem que plantar com umidade para nascer, não pode esperar pela chuva. Ele sempre diz isso aí. Perfeito. Boa. E hoje para vocês essa umidade é quantos milímetros, mais ou menos, com palha e sem palha, que eu preciso ter de acumulado ali para eu começar a soltar meu plantio? Eu vou falar uma experiência que eu tive esse ano agora, Matheus, que foi o divisor de águas, né? Fazenda que a gente atende com braquiária e sem braquiária, tinha lá. Cara, plantamos choveu, né? Choveu ali... Deu uma chuva de 40 milímetros, depois deu mais uma de 20. Então, 60 milímetros, resolvemos soltar o plantio. Não contando com a de cima, né? Ela não veio, postergou. Cara, em 7 dias, onde não tinha palha, replantio. Semente cozinhou lá dentro, engrossou o hipocótilo e do lado de cá veio normal. É isso aí. Do lado de cá veio normal. Então, assim, pra mim, pelo menos, cara, 60 milímetros eu acho que é interessante. Com palha. Sem palha, pelo menos um 100. Eu acho que o principal do sem palha é você... ter umidade ali, saber que vai chover daqui uma semana. Tem que contar com o carinho lá de cima. Tem que contar. Aí depende do clima. Depende do clima. Se você tiver palhado, tu não depende do clima. Perfeito. Tem um ponto aqui, antes da gente sair também da janela de plantio, qual que é a opinião de vocês? Aí como agora, mais geral da agricultura, a questão da janela de plantio, do vazio sanitário, né? De não poder plantar em determinada época do ano. Qual que é a opinião de vocês? Porque isso acaba atrapalhando um pouco a janela de plantio de alguns pivôs, principalmente. Então tem essa briga grande, né? Os pivôs querem plantar no começo de setembro, mas por conta do vazio, eles têm que plantar só no final de setembro, começo de outubro aqui para nós, né? É sempre aquela história que tá plantando uma coisa pensando na outra. Exatamente. É o grande erro Volta no erro. Volta no erro, cara. Tem que ter o vazio, né, Matheus? A gente é totalmente a favor do vazio. Tem que ter, porque imagina, por causa de doença, por causa de pragas, Perfeito. Né? Isso aí teria que ter para soja, para milho, para tudo, né? Para algodão tem, no caso, né? Então, essa é uma atitude que os agricultores têm que pensar, né? Infelizmente tem alguns que não dão bola, às vezes, de novo, não entende às vezes o negócio, né? Por que o algodoeiro, ele é bem ciente disso, né? Porque ele sofre com o bicudo, se ele não fizer, aprender... Por isso que eu falo, cara, o dia que agricultor que tiver a mentalidade de algodoeiro, nunca vai se ferrar na vida. Perfeito. Né? Porque mais organizado. Porque primeiro que se você errar com o algodão, você quebra com o algodão, mas nunca mais se recupera. Então você tem que fazer as coisas certas. Né, nesse sentido. Então, beleza, o agricultor também de soja, de milho, tem muitos problemas de cigarrinha no milho. Por quê? Porque fica tiguera. Né, entende? Assim, essas coisas nós temos que cuidar nesse sentido. Então, o vazio tem que ter, importante por causa das pragas. E cuidar, né? Não deixar tiguera, não deixar soja, milho, algodão, lá na época que não é pra ter aquilo. E aquela história, nenhuma planta daninha. Nenhuma planta. Porque lá ela fica disseminando nematóide. Né? Então, assim, não vai fazer nada, pelo menos desseque. Deixa sem nada lá, né? Sem nada vivo naquele meio termo. Pelo menos deixando pousio, né? Morto. No pousio morto. Não no pousio vivo. Né? Morto. E daí o cara diz assim, não, ele deixava uma sereia botão, que né, descompacta bem solo, né? Vamos pensar assim, mas não dá, né, cara? Não tem como. Show. E falando da questão de velocidade de plantio, o que a gente tem que cuidar? As máquinas novas, vindo novas tecnologias, podendo até acelerar um pouco esse plantio, mas de maneira geral, qual que é a opinião de vocês? Os cuidados que a gente tem que ter na hora do plantio, na questão de velocidade e talvez como conscientizar o operador sobre isso também, né? Ô, Matheus, assim,
Tem maquinários mais novos, logicamente, são mais eficientes, conseguem trabalhar numa velocidade melhor. Mas igual o professor Powerbex fala, não é batimóvel. Então, para uma plantadeira mais nova que possibilita plantar 12, 14, o solo tem que estar preparado, senão ela também não vai plantar 12. Então, assim, logicamente, tem diferenças de máquinas para máquinas, mas, cara, o seu preparo para o plantio tem que ser igual para as diferentes máquinas do mercado. Lógico, tá tudo um tapete, uma tecnologia melhor que a outra, perfeito, você vai ganhar com isso. Mas não quer dizer que você não vai ter sucesso com a plantadeira mais antiga, com a plantadeira menos moderna. Isso aí não tem isso. Leojão, lembro de você contar bastante sobre o trabalho que você fez no arroz, né? De plantio na mão. Isso. Por quê? Porque o arroz, hoje, uma das maiores dificuldades é o sistema da semeadora, porque é quilos por hectare. Então é muita semente passando num rotorzinho que, teoricamente, não tem tecnologia nenhuma. Mas o que a gente via no campo? A gente fez trabalho lá durante 3 anos. 6, 8, 10, 12 km por hora. Cara, de 6 a 8 não mudou praticamente nada. Mas quando a gente avança para 10, 12, nesse sistema de muita semente, um rotorzinho, cara, perdemos 30 sacos por hectare. Exato. Então é igual o Leandro falou, vamos pegar 30 sacos de arroz. Hoje o arroz tá 100 pila saco. Ó. Se a gente pegar 30 sacos só de ter saído de 12 para 6, é igual, vamos pensar igual o Leandro falou, 20 horas de plantio para soja. Vamos pegar o arroz as mesmas 20 horas. Só de você conseguir dobrar o número de máquina e plantar nas mesmas 20 horas, você está ganhando 30 sacos por hectare. Será que não compra 2 conjuntos? É por isso que cada máquina tem a sua velocidade. Perfeito. Né? Que pode ser até nova, né? Vamos pensar, mas tu tem Sim. máquinas hoje que você consegue andar 16, tem máquinas que é 10, tem máquina que é 6. Dentro daquela tecnologia você tem que manter aquilo. Né? Isso também é uma coisa assim tão básica, né? Por quê? Porque vai influenciar o coeficiente de variação. O que é coeficiente de variação? É a quantidade de dupla e falha. Né? Isso importa, e hoje, segundo estudos até do Flows, do Powerbex, lá para cada 1% de coeficiente de variação é 9,10 quilos por hectare. Quilos, isso. Né? Isso na média, né? Tem cultivares que é pior. Então eu vejo assim, poxa vida, né? Para ter uma máquina que está dando aí uma dupla e uma falha, por exemplo, a cada metro, está lá em 40% de coeficiente de variação. Então você vem para uma coisa boa, assim, que ainda chega nos 15 ali, que já está bem mais ou menos, você está perdendo 3 sacos de soja por hectare só na velocidade. Tem dados de pesquisa que é muito mais que isso. Né? Porque às vezes não é só horizontalmente, é verticalmente. Né? Perfeito. Porque horizontalmente, beleza, coeficiente de variação, mas quem é que faz coeficiente de variação para altura? Ou profundidade de semeadura, que de uma planta nasce em 3 dias, a outra nasce em 5. Depois vai ficar lá dominada lá no final. Dominada. E outra, João. E consumindo, né? Consumindo. E o pior, lá no final, vamos pensar que a gente manejou as ervas daninhas bem certinho, tá? Que não tem, a nosso favor, tá limpo. Aí uma nasceu com 5 dias, outra com 7. Aí quando você vai colher lá, você tem que dessecar para emparelhar. Aí você já não pode fazer uma braquiária sobre semeadura. Perfeito. Porque você errou na profundidade de plantio. Então olha como uma coisa desencadeia a outra. Só se você plantar uniformemente, você talvez não precisa gastar um dicote e você consegue fazer uma sobressemeadura de braquiária que às vezes muita gente tem que emparelhar porque ficou tudo nascido em cada dia. De novo, velocidade de plantio interferindo nessas coisas. Se a gente for somar tudo isso, quanto é que custa? Perfeito. E vocês entraram num ponto bastante interessante, que é a uniformidade em profundidade. Mas qual que seria essa profundidade ideal para soja e para o milho, no caso aqui de hoje? Vamos falar sobre esses dois. Ô, Matheus, a gente fala em soja aí de 3 a 4 centímetros e milho um pouquinho mais, 5 centímetros. 7, né? E trigo também, João. Trigo também? Isso aprendi com o Laerte. Que engraçado, porque o arroz é só a casquinha. Não, e o trigo é mais fundo, então. Por causa de quê? Aquela história por causa do ponto de crescimento. A mesma coisa. Teoricamente, o arroz também é uma gramínea, né? Apesar de ser o trigo também é uma C3, mas... Né, se comporta como gramínea, né? Então, o que tem de diferença é o seguinte: talvez o ambiente do arroz, se você colocar 5, talvez sela, alguma coisa assim, um solo diferente, e sela e não nasce. Mas isso aqui aprendi lá com o Laerte e o do feijão lá, agora me fugiu o nome, o seu Hélio Dalbella. Né, vamos dizer assim, o Laerte, 5 centímetros eu fiz lá na Raquel. Rapaz, cara, ficou perfeito. Né? Por quê? Porque o ponto de crescimento das gramíneas geralmente está a 2,5 cm. Do milho fala de 5 a 7, está dentro do livro do Dirceu Gassen. Então, por quê? Aí quando chega lá até no V5, V6, se acontecer qualquer problema, pedra, geada, o ponto de crescimento está abaixo. E mesmo se está tudo normal, se você botar 3 centímetros, o ponto de crescimento fica rente ao solo. Então a temperatura, a gente sabe que quando vai lá oxina, citocina, de uma parte de diferenciação celular, a temperatura afeta. Então, estando a 2 centímetros abaixo da superfície, melhora essa parte de diferenciação. Por isso que
Milho, no caso, pela maneira que aí tem o ponto de crescimento abaixo do solo por um bom tempo, a profundidade é maior. Tem que ser. Então, de novo, tem que estar bem plantadinho. Né? E a braquiária, aquele trabalho que o Cristiano mostrou para você? Ah, questão de profundidade. Aí ele correlacionou profundidade versus clima, né? Então, quanto mais escasso vai ficando as chuvas, você vai ter que subir um pouquinho essa profundidade, né? Então, mas aí é questão do clima, né? Mas o ideal é ficar de 3 a 4 centímetros também a braquiária. Nos trabalhos dele, né? Logicamente, vou terminando a chuva, eu vou subindo. Porque se você afunda demais, você depende do potencial genético da qualidade da semente. Se você tem uma semente de má qualidade braquiária, e você colocar 4 centímetros, ela não vem. Porque ela não tem poder, né? Mas ela vai ter que ter umidade. Porque Perfeito, pode botar perfeito. 2 centímetros. Porque o pessoal não entender que geralmente quando vai acabando a água, a gente vai afundando. Né? E no caso ali, mas vai precisar de umidade igual, né? Porque senão tu vai Com botar no certeza. seco, não vai nascer, né? Exato. Perfeito. Ainda sobre a velocidade de plantio, tem uma coisa que o pessoal acaba não olhando, que é a própria palha. Você plantar mais rápido, você tira aquela palha lá da linha, né? Então você desuniformiza a palhada que estava em cima da semente para proteger a temperatura dela, acaba saindo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa velocidade também. E a abertura do suco, o tipo Abertura de do suco, disco, o V lá atrás que comprime a semente. Tira os bolsão de ar, né? Tira os bolsão de ar, tudo isso importa demais, né? Vamos falar sobre isso, então. O que seria o disco ideal? Ou se existe isso? E o que nós temos que cuidar ali na plantadeira, igual a gente sabe que tem que colocar o carrinho para ele não se mexer, né? Para manter aquela profundidade ideal. O que mais que a gente pode comentar para melhorar o plantio aí de quem está ouvindo a gente? Eu acho que essa regulagem da pressão, Matheus, daí vem as plantadeiras mais novas que são com os bexigão de ar, que são perfeitas. Porque, vamos pensar, a horizontal, se você fizer uma boa lubrificação, você regular, você tá lá com os teus caninhos lá tudo certo, tuas mangueiras de vácuo, o teu vácuo mesmo funcionando e tal, tudo certo, você consegue. Mas a parte vertical, que nas plantadeiras de mola, você não consegue ter muita uniformidade, né? Então tem que chegar num ponto quando tem na palhada de realmente botar pressão total, mas às vezes pode acontecer um lugar mais fofo e tal, afunda mais e tal, afunda menos. Por isso que hoje para mim o downforce, que, né, que o senhor Paulo Alberto ensina a gente, e hoje essas plantadeiras que é sistema ar já, vamos dizer assim, automaticamente ela vai se regulando ali, ela mesmo que se regula, né? Então deu uma parte mais fofa, ela tira a pressão, uma parte mais ela aperta mais. Aquilo ali é muito importante para a uniformidade vertical. Então, na minha visão, isso aí, essa parte de regulagem, a gente acertar também aquilo ali, aquela pressão que você quer. E quando é as molas, que é a maioria das plantadeiras brasileiras hoje, você ter uniformidade também. Eu volta e meia na fazenda, eu trocava as molas tudo, porque às vezes, quebrou uma mola, botei uma mola nova. A gente vai lá, geralmente regula tudo igual, né? Vamos dizer, bota aí. Aí o cara tem lá uma bandeira, 40 linhas. Aí tu acha 2, 3, pai, não, regula tudo igual. O correto era ir por linha. Né? Por quê? Porque você, às vezes, uma tá mais desgastada, outra tá menos e tal. Ou você faz a limpa, né? Eu fazia muito isso. Chegava um tempo, passava 3 anos, 4 anos, as molas como é que tá? Não sei, cara, não sei qual que eu troquei. Mas tira tudo e coloca tudo em mola nova para ficar tudo igual. Para você ter, de novo, uniformidade de plantio, que na minha visão isso importa na produtividade. Bacana. E daí? Regulagem de profundidade, até atrás do pneu do trator, Matheus, a regulagem que as linhas que vão atrás do pneu do trator, a regulagem tem que ser diferente das outras, né? Não vai, porque ali o pneu já vai compactando um pouquinho. É verdade. Leandro, quanto é que vai te dar isso por hectare? Não sei, cara, se der meio saco... É de graça? É de graça, é só tempo, né? Isso tudo é foco, cara, que eu passei um desse aí o ano retrasado. A hora que nós nos atentamos para essa linha, ela tava ficando mais rasa, né? E aí tava algumas ficando de fora por causa dessa compactaçãozinha. Cara, fomos lá, ajustamos. A hora que nós vimos, tinha plantado quase 30 hectares daquele jeito. Cara, foi mais ou menos isso aí, Leandro. Meio saco por hectare. Meio por cima, logicamente. Mas aí, já ajustamos ali. Quando foi passar para outra fazenda para plantar, já não ocorreu o mesmo erro. Entendeu? Porque tá aí em uma cima, coisa né? para agilizar que é eu o foco, fazia... né? Por exemplo, se eu tô lá na fazenda, é a mesma máquina todo ano, né? Poxa vida, porque quando passa 6 meses, a gente não lembra, por mais que a gente faça aquilo. Sim. Mas então, quando eu acertava a regulagem, eu fazia foto, eu filmava. Anotava certinho. Anotava, atrás do pneu é assim. Então, por quê? Porque me ajudava em tempo. Porque a gente sabe como é que é a gauchada. Quando vai largar plantio, bate a ansiedade, né? Não, tem que largar, porque tem que largar, que foi aquelas pressão, né? E tá plantadeira parada. Que não Se vê o vizinho então plantando. Se vê o vizinho plantando, então bate o desespero, né? Vamos pensar assim, então, cara, já faça isso e faça isso antes de começar a plantar. Isso. Né? Por exemplo, nós tinha lá, sempre eu tinha uma regra
que as plantadeiras tinham que estar todas prontas, né, pelo menos 20, 25 dias antes do período que teoricamente ia começar. Às vezes dava uma chuvinha antes, no caso nosso aqui, outras regiões chove diferente, ó, eu largava as plantadeiras de novo. Né? Largava tudo de novo para mais ou menos ver se estava tudo certo. Não deixa para ver se deu alguma coisa errada no dia de largar o plantio. Daí o patrão fica bravo, todo mundo fica nervoso, dá briga. Então larga aquilo antes, né? Larga antes para ver se a tua revisão... Fazendo preventivo, né? Os parafusos tá tudo certo, porque às vezes ainda tem que dar um reaperto. Aí dá um dia de chuva, fazer muito... então tem que reapertar. Aí chovia, beleza. Teoricamente não tinha nada para fazer na fazenda. Cada tratorista com o seu auxiliar ia lá e apertava, ia lá conferir todos os parafusos, porque a gente tinha desmanchado a plantadeira. Então, será que apertou? Não esqueceu de apertar um parafuso? Vamos repassar então, aqui. Então, dava aquela rodada, chegava, chovia, vamos fazer o quê? Vamos lá apertar a plantadeira. Né? Vamos pensar assim, mas tá tudo certo. Não, mas vai lá, eu quero que confira tudo lá. Bom, chegava no dia do plantio, a gente só fazia aquele ajuste fino, em questão de 1 hora nós estávamos largando a plantadeira. Entende? Eu acho que isso... Aí você ganha, é mais um pouco. Você ganhou janela de plantio, você ganhou qualidade, né? Ninguém ficou nervoso, né? Então essas coisas tudo, assim, acho que ajuda muito nesse sentido. A gente tá... Né, a ganhada aí, então, coeficiente de variação, que sabemos que perdemos 10 kg para cada 1%. A gente vai estar colocando... Imagina, a gente brigou lá por uma semente de 95% de vigor, e a gente faz besteira lá na fazenda. Né, tudo isso que a gente fala, então, né, é importantíssimo. A questão do disco de corte, tem alguns segredos que a gente tem que usar? Rapaz, tem várias diferenças. Ondulado, a quantidade de ondas... Eu não sou mais especialista nisso, não. Turbo, mas tem. Hoje mas tem, cara. De acordo com a densidade da palhada, um vai melhor, o outro não vai. É mais argiloso. Menos argiloso. Até agora tem um outro sistema que eu achei legal, que estão colocando, porque geralmente a gente tem o disco de corte, né, e o disco da semente. E às vezes tem as planteiras que tem e tal, mas às vezes falta, né? É o reto, é o ondulado, é 23 ondas, é 13 ondas, é o turbo, como é que é, né? Então o que acontece agora? Eu já vi num sistema que eu acho que a gente vai implantar aqui na fazenda que a gente tem em milho, que é o quê? Vai então 2 discos de corte. Né? Um tipo liso na frente para cortar. Para cortar. Porque de corta, o liso corta melhor que o ondulado. Né? Só que às vezes o liso faz quando a gente tem muita palhada, o ondulado é melhor porque ele abre um pouquinho. E a gente tem que abrir um pouquinho. Então coloca 2 discos de corte, um liso e um ondulado. Aí melhora o sulco lá de plantio. Um vem cortando bem, o outro vem corta melhor a palha e o outro abre um pouquinho o sulco. Então tem alternativas pra gente fazer, né? É uma coisa que tá dando certo, eu acho, e vai melhorar bastante a plantabilidade. Um outro ponto do plantio, você comentou, mas a gente se aprofundar um pouco mais, é de que o plantio, a semente, né? Depois que passou a plantadeira, ela a linha fique para cima, né? Fique um murundum, e não ela fique um buraco, né? Por que isso? Como fazer isso e por que não deixar afundado esse suco do plantio? Eu gosto mais desse morrinho, né, Matheus? Vamos pensar assim que a gente fala, principalmente quando tem boro, né? Resíduo de herbicida. Mas daí o que acontece? É justamente aquilo que se dá uma chuva que sobrenada, né? Se você deixou ele parelhinho, né? A terra ali às vezes até afunda um pouquinho quando chove, a água vai para onde? Para o lugar mais baixo. E o lugar mais baixo é dentro da valeta. E às vezes até um herbicida mesmo, né? Sim, um fumezinho. Um fumezinho da vida, qualquer outro. E o boro, principalmente hoje, eu nunca tive filtro de boro, né? E realmente já aconteceu de dar chuvão, de sobrenadar ali e enxergar. Então eu sempre gosto de deixar um pouquinho de, sei lá, que seja 1 centímetro, 1,5 centímetro, 2 ali de terra. Não deixar ele mais. Para ficar, tipo, meio que fazer uma barreira ali, né? Isso se regula lá no carrinho em V. Nas rodinhas em V, né? Na rodinha em V. Então, quanto mais pressão eu dou, mais ela afunda. Ela tem um ângulo, né? Ela tem um ângulo dela de ataque. Você abre e fecha. Quanto mais você abre, mais ela espalha. Quanto mais tu fecha a traseira, ela faz o morrinho. Então, e aí, depende da umidade do solo. Às vezes, chega ao caso que eu fazia, assim, bastante, quando dava certo, no dia, às vezes não, mas a cada dia, às vezes a gente mudava um pouquinho, porque conforme ia secando, o solo ia mudando. Né? Então, assim, é coisa rápida, né, Leandro? Você passa rápida, ali e vai. E depois que tu conhece a tua plantadeira, você já sabe as regulagens ali, né? Então o próprio operador sabe, então vamos pensar assim, mas são detalhezinhos. Faz a diferença. Beleza, vai nascer, mas se der meio saca mais, né? De meio em meio para cada detalhezinho, a gente paga a consultoria. Sim. E como que vocês... que vocês acreditam das vantagens e desvantagens de ter... tirando a parte da fertilidade, nutrição da planta mesmo, mas outras questões, da questão do adubo na linha ou adubo na lança. Não estou falando se certo ou errado disso. Estou falando assim, dentro do plantio, eu não ter o adubo na linha, eu consigo acelerar meu plantio, eu tenho um plantio de mais qualidade ou não? Ou o fertilizante na linha me dá mais qualidade de plantio ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acho que qualidade de plantio não. Vai depender da regulagem da máquina,
manejo da palha e a qualidade no plantio, não. Mas você ganha Logicamente, janela. se você ganha janela, porque tu uma para vez menos, que você né? para menos, isso aí é fato. Agora, eu acho que o nosso escalonamento de plantio não tem que ser em cima disso. Tem que ser em cima de critérios de níveis de solo. Se você Se é na linha ou no possibilita. suco, né? Exatamente. Se você possibilita Perfeito. fazer a lanço e ganha janela, tudo certo. Agora, se você quiser ganhar janela sabendo que no suco vai responder mais, aí é loucura, né? Aquela história, a gente primeiro então melhora a fertilidade do solo, Isso. né? Para ganhar operacional. Né? Que isso importa. às Mas vezes, isso que o né? Matheus falou é uma verdade no campo. Muita gente joga lanço sem ter a necessidade ainda precisa estar ali no suco, porque os níveis não estão legais, mas por causa que a minha plantadeira não tem linha de adubo, porque eu não quero parar, porque eu não tenho poder de fogo, e aí atrapalha na janela. E por isso que então lá, tu tem que fazer teu solo primeiro. Exato. Coloca os níveis de fósforo lá, por exemplo, vamos pensar que adubo que a gente fala geralmente é fósforo, né? Então, colocou lá 20, 25 ppm, pode ir a lanço. Mas meu solo é declivoso. Beleza, tem que tomar cuidado, porque pode escorrer, principalmente se tiver compactação. Então, uma coisa começa a trazer a outra. Mas então, o adubo inverno, né? Adubo braquiária, quando é ladeira... Deixa a planta de cobertura para distribuir o O adubo. cara coloca adubo, imagina você colocar fósforo com espaçamento 17, né? Que você enterra, então enterra. Tem um caso que a gente vai atender, acho que dentro da Recém, se eu não me engano, que eu tô atendendo, que vai plantar o adubo antes, no caso antes da soja, com a plantadeira de inverno. Perfeito. Né? E daí vai entrar, por quê? Porque a janela é grande, então ele vai ganhar operacional. Então o que acontece? Ele tem a plantadeira de inverno parada dentro do galpão. Bota funcionar agora. Bota para funcionar e ganha tipo 20, 30% de eficiência durante o dia para não parar abastecer. Imagina você colocar 400 kg super simples. E Tem tira que o ali- risco da perda de escorrimento. E de escorrimento, né? Só E se é um ganha a chuvão janela. mesmo de abrir erosão, né, Matheus? E ganhou a janela. E ganhou janela, ganhou operacional, né? Quem sabe lidar, quem trabalha com adubo na linha, abastecendo plantadeira, sabe como é que é em lugar que chove. Aquilo lá é uma tranqueira braba, né? Então isso tudo ajuda. Aí vem nesse qualidade de adubo, aí vem uma série de fatores. sentido. Né? Isso aí. Então, né, eu acho que na plantadeira de 17, para quem tem, né? A possibilidade de nós que estamos no cerrado, né? Nós temos a possibilidade de fazer a lança. Geralmente o cerrado é mais plano e dá pra gente fazer na época da seca e tudo mais. Só que tem que elevar os níveis. Né? E uma outra coisa, Matheus, quando me entra na cabeça isso. Poxa, a pessoa quer plantar soja com 5 ppm de fósforo na camada 0 a 20. Como, cara? Então diminui tua área, né? Sei lá, faz alguma coisa, porque não é quantidade. Esse é outra crença que nós temos que acabar. Igual quando quer resetar solo e quer falar assim, não, mas eu vou colocar metade da dose do fósforo. Adiantou que virar o solo com a metade da dose. Não faz isso. Não né? faz isso. Diminui a área e faz bem feito. Porque tudo isso está ligado, então, a nós fazer uma boa instalação. E reporta, então, a quantidade de máquina, hectares plantados por dia, janela de plantio, que o operacional sim manda. Né? Sim. Agora, quem manda, como a gente fala, o açúcar, o alanço, não é a tua vontade, não. É teu solo que te diz. Perfeito. Né? E ele vai te dizer, você pode fazer alanço. Você não pode. Qual é que é o parâmetro? 20, 25 ppm para fósforo. O potássio é um pouco mais simples. Né? O enxofre é mais simples, mas o fósforo, a gente tem que seguir essa linha aí, porque senão você perde produtividade. Show. Ainda na qualidade do plantio, acho que é o último tópico que eu tenho aqui é a questão do grafite. Eu vejo muita gente usando muito, usando pouco. Qual que é as dicas, ou se vocês são a favor, primeiro, do grafite, e qual que é a melhor maneira de se usar, né? Falando assim. Hoje se evoluiu bastante, né? Essa parte do grafite, antigamente, com certeza tem a dose, né? Vamos pensar, cada um ali de um jeito, né? 2 gramas, 3 gramas, né? Vamos pensar, mas tem a dose sim, a gente tem que achar, porque senão acaba danificando o sistema de vácuo da plantadeira, por exemplo, se ela for a vácuo. Então a gente é a favor, mesmo o pessoal que tem TSI, que tem pó-secante, tem polímero, tem um monte de coisa, está evoluindo bastante isso também, mudando algumas coisas, talvez seja algum desaprender aí que a gente tem que aprender de novo também, mas eu ainda sou muito a favor de usar o grafite para lubrificar todo o sistema, né, Matheus? Só que, claro, em doses, não é chegar lá Tacar, né? e tacar ali grafite lá para dentro, né? E tá vindo muita tecnologia, igual você falou, fora o grafite, agora que esses Muito. pós, já com algum nutriente, Sim. com micro-organismo, com tricoderma, alguma coisa assim. Tá vindo bastante tecnologia nesse ramo também. Precisamos Né? testar, né? Eu acho que hoje, talvez, o grafite até ele sirva assim, no início, eu sempre fazia isso, quando eu ia abastecer a plantadeira, antes de abastecer, eu jogava o grafite para dentro, dava aquela lubrificada, né? Então, mas não pensando na semente, que a semente hoje com polímero, com pó-secante, ela vem bem lisinha. É por causa do sistema mesmo. Então, de vez em quando, baixou lá uma caixa, tu vai abastecer, coloca um pouco de grafite lá, liga o vácuo e tal, para dar uma lubrificada no sistema, mas não pensando mais na semente, né, nesse sentido. Mas também a quantidade ideal, né, não botando nada demais, porque aquela história, bota grafite, pega a umidade para ver o que acontece, começa a trancar tudo. Sim. Pensando na janela de plantio que nós falamos tudo hoje, do plantio, tem alguma desaprender para aprender de novo?
recentemente sobre esse tema? Ou talvez fugindo aqui do tema técnico, alguma coisa mais pessoal, profissional que nós aprendeu? Eu tenho uma agora que eu já falei até pro cara lá que nós vamos dar umas batidas fortes, né, Matheus? Que pra mim, pra mim é um desaprender de novo, que no sentido de semente, TSI e on-farm. Né? Pra mim, antigamente a gente fazia on-farm, porque nós tínhamos realmente... E fomos pro TSI, né, por causa de qualidade, né? Aquelas maquininhas que a gente tinha, e nós estamos falando de plantio. E pra mim, hoje, de novo, na minha visão, quem tem máquina boa e tá chegando máquina boa pra gente fazer on-farm, né? E até eu já conversei com o meu amigo lá, que também, né, vamos dizer assim, que lida com sementes lá, que gosta muito do TSI. Pra mim, hoje, né, eu particularmente né? Não tô dizendo nem que é certo, nem que é errado. Eu hoje tô dando preferência para um farm. Né? Desde que eu tenha uma máquina, né, capacitada, não aquelas coisinhas de copinho lá, e bitorneira, e não sei mais o que. Tem máquinas boas e estão vindo umas muito boas agora, quase que com qualidade industrial. Eu tô indo para um farm porque lá eu consigo colocar o produto que eu quero. Essa é a vantagem. Vamos dizer assim, porque hoje, infelizmente, dentro do TSI, você tem que comprar o kitão lá. Né? Se às vezes tu quer um enraizador, você quer um bacilos diferente, você não tem a chance. Leandro, pode usar um micron, beleza, tu tem lá o suco, né? Pra tu botar os bacilos, beleza, então tudo certo. Mas hoje, na minha visão, até eu tinha notado lá, que a gente tinha falado antes, né? Vamos colocar 10 doses de inoculante. Hoje tem trabalhos científicos mostrando que 10 doses de inoculante está dando muito resultado, né? De brade risóbio. Mas em que condição? Né? É no suco, porque tu não vai botar 10 doses de brádio na semente, mas talvez 2 doses na semente é mais viável do que 10 no suco, entende? Na minha visão, tá? Então acho que nesse sentido hoje a gente tem que trabalhar, e eu tô preferindo, na verdade, então para mim, Matheus, nesse momento, assim, acho que talvez é desaprender de novo. Nós tínhamos que desaprender lá atrás, sair do on-farm pro TSI, hoje na minha visão, né, eu acho que a gente tem que voltar, mas desde de novo que tenha qualidade na hora de fazer o tratamento de semente. Milho, por exemplo, para mim é fundamental hoje. Milho, retrato 100% das fazendas que eu atendo. 100% é retratado de novo. Né? Por quê? Até agora fui redundante, né, Matheus? Então vamos pensar assim, essa história. Eu preciso botar uma cotianidina, eu preciso botar um extrato de algas, eu preciso botar a semente que vem do fabricante para mim com aquilo que vem lá, que são bons tratamentos, né? Na minha visão, mas falta ainda alguma coisa nesse sentido e estou retratando tudo de novo. Essa é a vantagem do on-farm, né? Você fazer o complemento que você precisa e aí uma vez que você vai fazer o complemento, trata tudo na fazenda, desde que tenha boas máquinas, pessoas capacitadas e tudo mais, né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que indo para o final aqui agora, eu queria só trazer para mim que é a palavra principal que a gente aprendeu com o Dirceu Gassen, que é o capricho. Então, plantio nada mais é do que capricho. Tudo que nós falamos até agora, né, Matheus? Se resume nessa palavra, né? Acho que a única... Até no vigor de semente, que a gente não falou, que é importante, né? Vamos deixar um outro podcast para falar só de semente. Então tá. Mas também é capricho. Também é capricho. Na verdade, é aquela velha história, né? O professor Dirceu Gassen teve uma grande habilidade, né? No sentido que quando a gente faz bem feito, né? Todas as coisas, geralmente, elas funcionam melhor e rendem mais, né? Perfeito. Então, eu vou terminar com aquela frase, né, Matheus? 50% da colheita é o plantio. Acho que é bem assertivo isso aí. Então, fechou. Mais alguma ideia? Eu acho que ficou bem explicativo, bem bastante dica aí. Enfatizar isso, né? E estamos perto do plantio, né? Estamos perto do plantio, já daqui 15 dias alguns lugares vão estar plantando. Então capricha, cara. Tenha a calma, né, de olhar a plantadeira, linha por linha. Né? Tem um amigo nosso aqui da Bahia, até dá para falar ele, que é muito caprichoso, eu gosto muito dele, que é seu Celito. Ele contrata uma pessoa para ficar lá só tipo tatu, né? Cara, ele fica lá todo dia atrás das plantadeiras. Eu sei que tem monitor, tem não sei mais o que, mas ele deixa lá uma pessoa todo dia, o dia inteirinho olhando plantadeira. Sai de uma plantadeira, vai para outra. Chegou lá na última, ele volta para aquela primeira olhando, cavocando, olhando se está tudo certo. Porque ele sabe, né, que vai gastar 3 mil, 4 mil reais aí num mês com uma pessoa olhando isso, quanto é que ganha de uma produtividade assim só para estar conferindo. Então acho que, gente, plantio, se dedica ali, né? Que nem vamos falar de replante, às vezes que tu erra, né? Mas é só de perder, às vezes, 2, 3 sacos por hectare, é muito fácil de perder no plantio, né? Só por falta de olhar os equipamentos e regular direito. Beleza, então. Então, depois de ter aprendido bastante aqui, acho que nós temos que ir lá revisar umas máquinas, não tem não? Mas beleza, vamos lá, né? É o vamos jeito. Lá. Então, pessoal,
Obrigado pela participação de todo mundo. Siga Quem está nós nos acompanhando, siga aqui o YouTube, siga o Spotify, siga as redes sociais nossas, Leandro _Solo Fértil, João Vitor Agro, Matheus Barbaço e a Raiz da Solução. Manda pro vizinho, pro tio, pro pai, pro filho. Compartilha que tá próximo do plantio. Que é muita informação boa, é detalhe que às vezes você tá deixando escapar e isso pode te dar 1, 2 sacas a mais de média lá no final da sua safra, com certeza, se você prestar atenção bastante aqui nesse episódio. Então, obrigado mesmo e... Bora pra lida!